aí, atômicos, tudo bem com vocês? Bom, eu acho que uma das principais discussões que a gente tem aí no design, até conversando, né, ou com aluno, ou para quem já se formou, e assim por diante, até para quem vai escolher, é qual é a melhor área do design para se escolher? Será que é design gráfico, design digital, design de UX ou design de produto? Vocês sabem que eu sou design de produto. Então, portanto, vamos tentar descobrir qual que é o melhor design para ser escolhido, qual que é o mais completo de todas essas áreas aí para você escolher, para você entender qual é a melhor forma, a melhor maneira de fazer design, beleza? Antes de mais nada, se você estiver ouvindo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal, aperte o sininho para receber mais notificação, dá joinha, que isso é extremamente importante pra gente saber se o conteúdo tá legal. Comentem aí embaixo, beleza? E para quem tá seguindo a gente pelos Spotifys da vida, pelos podcasts da vida, pelos agregadores, dá a estrelinha aí pra gente, recomenda pra caramba que a gente tá querendo crescer mais ainda. Beleza? Então, é isso aí. Sem mais delongas, vamos descobrir qual é o melhor design. Gráfico, produto, digital ou UX? Vamos nessa? Olá, meu nome é Hulk Janelli, sou design de produtos, sócio criativo da Atom Studios, youtuber, podcaster e professor universitário. E essa discussão de qual é o melhor design, ela não é uma discussão já muito recente, tá? Na época que eu fiz design, e a gente chamava até um nome bem bonitinho, né? Que era desenho industrial, né? A gente tinha essa discussão aí num momento da nossa faculdade tinha que tomar uma decisão. Tomar a decisão se a gente ia para design gráfico ou para design de produto. Na época só tinha esses dois, tá? Eu sou velho mesmo, então eu fiz ali de 97 até 2000, quando começa a entrar na internet, a gente tá começando a discutir sobre HTML, né? Que os sites tinham que ter no máximo 1 mega. Não tô zoando, era 1 mega, um site inteiro, e era um site pesado para a época, tá? E a gente tinha muito essa discussão, fazer design gráfico, fazer design de produto, qual o melhor para fazer? Eu escolhi design de produto, porque logicamente é o que era melhor para ser escolhido, né? Porque afinal, como design de produto, né, eu consegui entender, eu trabalharia coisas muito mais complexas, né? Porque tem vários tipos de produção, vários tipos de molde, né? Trabalhar só na frente do computador ali. E ia conseguir ter muito mais habilidade para depois, se eu fosse fazer gráfico. Afinal, gráfico é mais fácil que produto, certo? Foi o maior engano que eu cometi na minha vida, tá? Por quê? Porque um dos pontos, assim, que eu acho interessante para a gente colocar é que são formas de você expressar a resolução de um projeto, porque afinal design é projeto, então a resolução de um projeto ela pode vir via gráfico, via aplicativo, via interface, via às vezes uma experiência do usuário ou via um produto. A forma de resolução é mais ou menos o lado que você escolhe. Então, tipo, eu gosto mais de fazer produtos físicos, então escolhi mais ir para a área de coisas físicas. Agora, quem gosta de ver as coisas mais gráficas, de resolver graficamente, com textos, com fontes, com cores, vai para a área gráfica, que também, na minha época, como ainda não tinha essa super divisão, você não tinha aquela design de sites, né, de HTML que a gente fala. Então tinha muita gente que migrava do design gráfico para ir para o design de HTML, trabalhar porque tem o mesmo estilo de linguagem, tá? Que é a linguagem gráfica, mas também são coisas diferentes. Aí surgiu ainda no meio disso design de experiência, design de serviço e o famoso design UX, que é, no meu ponto de vista, um absurdo. Não existe nenhum design que não pratique UX. O que você pode fazer vou querer ir mais a fundo na parte de UX e vou estudar UX mais aprofundado. Vou fazer a minha carreira eu responder de maneira ao UX. O que é? Experiência. Então, o que seria o UX, né? O design de UX que se fala aí, que se vende e tal, é o design basicamente que vai estudar mais a fundo e as entregas, ou seja, os deliverables, né, que a gente fala até em gestão de projeto, ou as entregas desse design, vai ser dentro do UX. Então ele vai te mostrar mais claramente quais são as experiências que ele identificou, vai te mostrar mais claramente quais são os tipos de pesquisa que vieram, vai entender, vai mostrar mais especificamente onde ele percebeu que tem os pontos críticos e assim por diante. Ou seja, você pode sim trabalhar dentro de uma área de design de UX e dentro dessa área de design de UX você entender como é que as pessoas se movem nisso. Diferente de quando você faz design, por exemplo, de aplicativo ou o que a gente está ouvindo muito falar aí, design de produto, que são produtos digitais, beleza? E sim, existem infoprodutos digitais, beleza? E tem muitos designers às vezes, de produtos que vão procurar ou até algumas coisas de emprego
e justamente falam, eu preciso de design de produto. No fundo, ele não quer de produto, ele quer de produtos digitais, tá? E ali a gente trabalha bastante com o UX. O que é o UX? Essa experiência do usuário. É como ele utiliza, é como ele se move, é como ele entende, é como ele interage com os objetos e as coisas que a gente tem, tá? Assim, todo design faz UX. Tá? Quando eu fiz a faculdade, eu tinha lá design gráfico e design de produto. E por uma questão de técnica, por uma questão até de complexidade, às vezes, a gente pensava assim, o design de produto, ele é mais complexo. Quem faz design de produto faz gráfico, mas quem faz gráfico não faz produto. Ou engano tosco, tá? Não é. Cada área do design que você escolhe tem uma coisa muito específica, muito complexa. Cara, tenta trabalhar numa gráfica, entender toda a lógica de fazer toda a parte gráfica, preparação de arquivo, montagem, cara, tudo, e depois me falar que isso é fácil, tá? A única coisa que se torna mais palatável dentro do design gráfico, que assim eu posso dizer que é mais tranquilo de lidar, é que a forma de produção, ela é mais clara e objetiva. Ou seja, vou imprimir ou vou recortar e colocar numa superfície. Então, eu sei o meio de produção e sei, muitas vezes, como esse meio funciona, porque ele funciona em 2D. Ele funciona basicamente ali no 2D. Às vezes, quando você faz um PDV, você usa um vacuumform e tal, mexe com um pouco de 3D, mas ele mexe mais no universo 2D, duas dimensões. Tá? Entendendo duas dimensões é como eu penso o projeto, tudo bem? Então, eu sei que existem deformações de frascos, você tem o desenho, por exemplo, daqueles frascos que eu acho fantásticos de iogurte, né? Ou de iogurte, de Activia da vida. Você tem um rótulo que é todo deformado, que ele faz um shrink, né? Ali, ele faz todo deformado, né? Um retroencolível, né? Termoencolível, na verdade, o tipo do adesivo. Daí você faz toda a deformação para na hora que encolher, você não ter deformação de marca, você não ter deformação de escrita, nem nada. Manter tudo aquilo. E tem uma forma de você calcular aquilo. Antigamente, você calculava essa porcaria na mão. Hoje em dia, você já tem softwares que auxiliam bastante isso. Beleza? Pô, isso já é complexo. Então, eu sei que eu trabalho num universo 3D, mas ainda é 2D o tipo de produção. Né? A gente tem aí uma produção plana e tal, então você está em 2D. Então, você trabalha em 2 eixos. Quando você fala em produto, você está falando em trabalhar em 3 eixos. Então, tem que profundidade, altura, largura, peso, né? E um monte de coisa que está envolvida nesse produto. E tem várias técnicas de produção. São técnicas que elas são semelhantes. Inclusive, eu estou escrevendo um livro aí que daqui a pouco vai lançar, falando sobre algumas técnicas de produção, 15 técnicas bem bacanas de produção e alguns cases na minha história aí, na minha jornada de design, alguns cases interessantes dentro dessas técnicas de produção. E uma coisa que eu acho importante colocar é que daí sim, como tem técnicas diferentes, você tem que ajustar essas técnicas. E uma coisa que eu tenho que admitir é que no design de produto, as ferramentas são mais caras, tá? Então, você fazer um ferramental de injeção é mais caro. Você fazer e mais demorado. Então, portanto, sendo mais caro e mais demorado, o ciclo dele é mais lento, tá? Então, o ciclo de desenvolver um produto é mais lento que o ciclo de você desenvolver um gráfico. Tá? Então, esse ciclo de produção, realmente, no gráfico, ele é mais resolvido. Vamos fazer uma impressão, vai ser numa superfície, tem vários tipos de superfície, vários tipos de impressão, tá? Mas é uma impressão 2D ali, né? Agora, quando eu vou fazer uma coisa 3D, aí já tem questão de volumetria, tem questão de espessura, tem um monte de questão também de ferramental. E o ferramental tem que ser projetado para aquilo lá. Você tem que fazer uma forma, né? Ou um molde. Então, isso demora mais. É isso que dá a falsa impressão. Tá? Design gráfico, design de produto, design digital, app, né? O aplicativo, design de serviço, todos eles têm complexidades elevadíssimas e têm suas especificidades. Tá? Como a gente aprende muito na faculdade, a parte gráfica, no momento que você termina a faculdade, quando você está no começo da faculdade, você está aprendendo gráfico e produto ali junto. Mas se você tem mais intimidade com o produto, você vai indo mais afim com o produto e quem tem gráfico com gráfico, na hora que você chega no final do curso, vamos dizer que o produto às vezes ganha uma pequena vantagem estratégica, porque daí ele fica lá um semestre estudando só produto, falando com professores que só trabalham com produto e focando naquilo. Ou seja, você acaba se especializando naquilo. Enquanto o gráfico vai se especializar também. E aí é que está o ponto nevrálgico, né? O ponto complicado, porque no final das contas, quando você vai conversar com o pessoal de gráfico, você vai ver que eles aprenderam um monte de coisa que você nem cogitava que existia. Né? Preparação de fonte, como é que você faz, como é que você finaliza, como é que você prepara o arquivo, como é que você prepara a abertura de arquivo,
fechamento de arquivo, como é que você vai mandar esse arquivo para o cliente, como é que você vai fazer verificação, quais são os termos, os rigores que tem entre cor, entre texto, corpo, peso e uma porrada de coisa que está envolvida dentro do produto em si. Outra coisa, como ele vai se comportar dentro da gôndola do supermercado. Tá? Então, essas coisas, elas são também super delicadas. Quando eu, lá na faculdade, achava que com produto eu faria gráfico, mas com gráfico não necessariamente fazer produto, eu cometi um erro muito feio no meu argumento. Porque não faz, tá? Tem as suas diferenças, mas todas são complexas. Tá? Todas as áreas são complexas. Quando você vai fazer um gráfico, quanto mais você vai evoluindo, cara, a complexidade é enorme. Hoje em dia, se eu pego um gráfico para fazer, eu consigo fazer? Consigo, mas vou apanhar em um monte de especificidade que eu não evoluí. Diferente de produção. Quando eu falo em um produto, tem uma nova tecnologia aí de impressão 3D ou uma nova máquina CNC que faz um outro tipo de cor. Cara, eu consigo enxergar essa máquina, essa tecnologia e falar, puta, mas isso aqui é parecido com aquilo lá, usa os mesmos princípios, então é assim que se monta, é assim que se faz. Tá? Mesma coisa para gráfico. Mudou o papel, mudou a tinta, mudou o tipo de impressão, mas eu sei qual é a qualidade que tem. Tá? E a gente vem também para o aplicativo. O aplicativo, cara, como é que funciona? Em quantas superfícies vão estar? Onde posso abrir esses aplicativos? Num tablet funciona diferente de num celular? Como é que eu faço ele se adaptar para cada um desses elementos? Então também é super complexo esses apps. Pô, design de serviços. Como é que eu vou organizar, gerenciar e estruturar tudo aquilo que eu estou observando para conseguir fazer com que as coisas funcionem de uma maneira adequada, harmônica? Isso eu estou falando desde remontagem ou reposicionamento de um chão de fábrica para tornar uma montagem mais eficiente, até como a pessoa vai navegar na internet para chegar e comprar os produtos, ou como ela vai entrar numa loja, ou como vai ser atendida, quais são os pontos de impacto e só os pontos de tangência que tem e atendidas. Isso que é muito louco. Então, cada área, sim, tem a sua especificidade, tá? Só que, uma coisa que, infelizmente, tá mudando um pouco, tá? Teve um momento aí que estavam falando que o design de produto ia morrer. Cara, puta balela, tá? Puta besteira. Na época, eu tomei um susto, eu tô falando aí 2014, 2015, tomei um susto, falei, puta, será que vai? Mas no final das contas não vai. Pelo contrário, estamos sendo cada vez mais requisitados. Porque tem pequenas empresas e pequenos negócios que estão querendo fazer seus produtos, só que as indústrias também já se modificaram. Então agora eu não preciso fazer mais 20 mil de um produto para poder produzir ele. Não, eu posso fazer menos. Posso fazer 500 peças. Tem lugares que eu posso fazer 30 peças, dependendo da peça que eu quiser fazer e que precisa ser vendida, por causa das tecnologias de impressão, das novas tecnologias de produção que vieram, inclusive com a indústria 4.0, que está prometendo aí vir de uma maneira muito mais eficiente, porque no fundo o que a indústria 4.0 é? Ela é uma indústria que ela é uma indústria inteligente, então ela é uma indústria que ela é ligada à internet das coisas. Já ouviram falar nesse termo internet das coisas? É ligada a isso. Então eu vou conseguir pedir para fazer um molde de injeção simplesmente apertando o botão da minha casa e a máquina vai produzir lá e depois vai me mandar um molde para cá. Essa é a ideia. Essa seria a indústria 4.0 perfeita. A gente já tem isso daí, algumas coisas assim, e impressão 3D já tinha isso daí, que você podia mandar direto, tinha só uma verificação, e tinha em criação de cartão de visita, que, cara, antigamente era mó treta cartão de visita, tinha que fazer no mínimo 1.000, 500 cópias, sabe? As 5.000 para você poder fazer diferentes, tinha um monte de coisa que eu trabalhei em gráfica, né? O meu primeiro estágio foi numa gráfica, que, aliás, é uma gráfica que hoje eu sou parceira deles, né? E aí, era uma complicada. Hoje em dia você vai lá na internet, bota lá, ele te dá o layoutzinho, você coloca, manda, eles só aprovam e já mandam rodar. E provavelmente deve ser 99% digitalizado ou internet das coisas. Ou seja, né, dessa maneira. Vai acontecer isso também com esse caso de produção. Quando? Talvez vai demorar um pouquinho mais. Tem algumas questões mais complexas, mas estamos evoluindo bem legal. Por exemplo, moldes hoje em dia não precisam mais ser feitos pelo processo de usinagem, que é a broca descendo, tal, não sei o que lá. Eles podem ser feitos pelo processo de impressão. Já tem máquinas da HP que já fazem isso. Fazem o molde impresso, o molde que vai ser usado para injeção, tá? Molde de metal, tudo bonitinho, tal. Então, isso são tecnologias e avanços. Agora, voltando para esses pontos, tudo isso que eu estava falando são especificidades, assim como cada área tem a sua. Então, qual que é o melhor design? Será que o melhor design, então, para fazer é o design de produto, que ele vai ser mais? É o design gráfico? É o design digital? Não. A melhor coisa para você fazer é entender que você está fazendo design.
Enfie isso na cabeça de uma vez por todas. Não interessa se é design gráfico, design de produto, design digital, design de app ou o famigerado UX, que eu já expliquei o porquê que eu acho famigerado, porque é ridículo um designer não trabalhar com UX, beleza? Mas, e aí, cara, deixa eu só fazer um adendo aqui. Eu entendo porque tem uma especialização em UX, assim como tem especialização em várias áreas, mas não entendo como tem uma faculdade de UX. Não faz sentido, bom? Se é design. Se tem uma faculdade de UX, é porque tem essa divisão. UX tem a divisão produto, tem a divisão gráfica, tem a divisão digital. Eu concordo com isso? Não, não concordo. Acho bem ridículo, tá? Quando você tem essa divisão. Por que eu não acho boa essa divisão, tá? Quando você sabe o que você quer fazer, beleza, vamos dizer que eu já trabalho na área gráfica e quero me especializar mais. Ok. Agora, quando você está estudando design como um todo, é legal você entender todas as facetas, todas as minúcias. Porque o que acontece com esse problema do design que você vai especificando, tá? As faculdades ou os cursos, às vezes, eles vão mudando de acordo com a tendência, com a onda, com a moda. Então, agora a tendência é design de serviço. Aí todas as faculdades viram design de serviço. Cadê o design de produto? Sumiu? Mas não é o mesmo design? É só a resposta que é diferente. Aí, de repente, vira moda design gráfico. Aí todo mundo vai para design gráfico. Pô, cadê design de serviço, design de produto? Entendeu? Então, você começa também a moldar as universidades de uma maneira que não deveriam ser moldadas desse jeito. Elas têm que, sim, ter vários cursos, né? Eu acho que ter cursos específicos. O ideal, de repente, fosse se eu conseguisse em alguma universidade, eu ir escolhendo meu roteiro, meu caminho, né? Mas isso são coisas muito complexas de se fazer, tá, gente? Isso aí já está sendo estudado em várias universidades, inclusive várias que eu já dei aula, várias que eu dou. Já está sendo estudado essas possibilidades, né? Como fazer um percurso para que ele estude várias coisas, mas tem que ter quórum, tem que ter gente, não é fácil manter uma estrutura dessa, não é fácil pilotar uma estrutura dessa, tá? Mas a ideia é o quê? A ideia é quando você entra em design, você entender o que é design. Design é fazer projeto para as pessoas, pensando nas pessoas no centro, como ação. As respostas que eu tenho, né, são respostas que podem ser na área gráfica, na área de um produto, na área de um aplicativo, na área de um serviço. Ou na área, às vezes, só de uma recolocação de elementos, né? Que seria aí uma gestão, uma recolocação. Então, o design em si, quando a gente estuda o design em si, a gente não está estudando desenho, não está estudando forma, tá? A gente está estudando como entregar melhores projetos para as pessoas. De que maneira? Aí sim se estuda forma, objeto, se estuda toda essa relação. Eu também não estou dizendo que não existe, tá? Porque vai ter gente aí, provavelmente, que vai falar, então ele quer dizer que não estuda a forma. Estuda história, forma e tudo mais. Só que design, se a gente fosse falar assim, engenharia é o quê? A engenharia é um bando de gente analítica, né? Que vai analisar para poder executar e é tudo técnico, tudo matemático. Arquiteto vai fazer a casa, tem que pensar na construção, na estrutura tal, né? O dentista cuida do dente, né? O cardiologista do coração, né? O design é o quê? O design é o projeto, sacaram? Então, o design, se a gente fosse resumir muito, o design é projeto. Então é o projeto. Tá, projeto o quê? Projeto para uma empresa melhorar a vida de alguém, de uma pessoa. É projeto voltado para as pessoas. Por isso que eu falo que o UX é o coração, né? Quando é ridículo falar a experiência do usuário. Ponto de partida de qualquer projeto de um designer é o usuário. Entender aquele cara que vai ser o usuário do seu objeto e como eu posso entregar melhor aquelas demandas. Beleza? Agora, quando você divide em design gráfico, design de produto, design de várias áreas, você limita a possibilidade que acabou de ter uma puta abertura para você. Vamos lá, eu vou me explicar melhor. Se design tem possibilidade de pensar as melhores soluções para as pessoas, quem disse que a melhor solução é um produto? Quem disse que a melhor solução é um gráfico? Quem disse que a melhor solução é um aplicativo? A pesquisa. E não eu. Então, por exemplo, vem uma... Não é o que eu digo, não a minha área. Então, vamos lá, vamos especificar. Vamos dizer que alguém está querendo melhorar um negócio para um produto, para a empresa. Aí eu observo e falo, caramba, a melhor coisa para o cara fazer é realmente ele fazer agora um aplicativo que converse com o público dele, porque daí o público dá feedback e ele vai fazendo melhorias nos serviços. Mas, ele podia mudar o produto também, porque o produto seria bom. Mas é importante ele mudar o produto? Às vezes você olha e fala, não. Vamos fazer o aplicativo, que seria a melhor coisa para fazer. Eu faço? Não. Eu posso indicar pessoas? Posso. Aí é que tá. E eu sei o que é fazer um aplicativo? Sei, porque já fiz. Eu sei o que é fazer um design gráfico? Sei, porque já fiz. Sei o que é brand? Sei, porque já fiz. Porque o que eu estou pensando é projeto. Portanto, qualquer design, qualquer área de design que se estuda,
é legal você entender toda essa conjectura. Vou dar um exemplo também muito doido nessa história toda. A gente fez muito perfume. A gente fez pra Avon. Quando eu falava, gente, quando eu tava no Nó Design, quando eu era sócio da Nó Design, tá? A gente fez muito projeto. Depois que eu saí da Nó, acho que eu só fiz só em um concurso, um perfume lá, que era pro Oriente Médio. O pessoal gostou, acho que até produziu, tá? O produto que foi uma coisa que eles pediram aí para 4 empresas desenharem, tá? Tem até no meu Behance lá os desenhos e tal. Mas o que a gente fazia? Pô, não dá para pensar um perfume sem pensar na parte que a gente chamaria de gráfico, tá? Ou no carro, nesses objetos, a gente chamava de color e trim, tá? Não dava. Não dá para você, o frasco vai ter essa forma, tá, mas qual é a cor da tampa? Qual vai ser a cor do perfume em si, do líquido? Como é que a gente vai colocar, onde é que vai ser o grafismo? Qual vai ser o tom desse grafismo para a gente conseguir equilibrar as cores? Isso sim é gráfico e produto ao mesmo tempo. Isso é muito importante. Então, é muito ruim quando você tem essa divisão para tentar dizer, produto é melhor que gráfico. Não. O ideal você faz design, você faz a faculdade. É legal você tentar ir para uma área que você vai conseguir fazer a faculdade de design e dentro do curso dessa universidade, o curso da faculdade, o que você está fazendo, você tem pessoas de áreas distintas, e aí sim, é para isso que serve a universidade. Você vai grudando em pessoas, em professores, profissionais e até colegas que estão mais na área que você quer estudar. Então eu vou dar um exemplo muito que acontece comigo. Eu dou aula para vários alunos, para vários tipos, a maioria gostam de gráfico, de aplicativo, isso é normal, aconteceu, a pessoa se entende melhor com isso, tá? E gosta mais, ou às vezes é por causa de desenho e tal. E tem alguns produtos. Aqueles que estão produto, cara, sempre estão falando comigo. Sempre estou sendo indicado por um outro professor falar comigo. Quando tem alguém gráfico que precisa ir um passo além daquilo que eu posso responder graficamente, eu indico um outro professor amigo meu, ou alguns professores amigos meus, ou até profissionais da área. Tá? Para quê? Porque o aluno vai fazendo essa jornada. Tá? A faculdade ela tem que dar a liberdade do aluno entender que ele pode fazer, que como ele vai responder aquela questão é o que é mais importante, tá? A melhor resposta para aquela questão é uma parte gráfica, então faça gráfico. A melhor resposta é um produto, então faça um collab com alguém, faça um produto junto com o gráfico, mas não dá para pensar nenhum produto e nenhum serviço sem pensar todos os lados, todas as facetas do design. Como é que eu vou desenhar um produto? Como é que eu vou publicar um tipo de produto? Tipo, olha que produto besta, isso daqui, tá? Como é que eu vou produzir esse cara aqui? Se eu design de produto, vai desenhar, beleza, vamos desenhar. Pô, mas como é que vai ser o rótulo? Que maneira ele vai ocupar aqui? Não é problema meu? Sim, é problema, porque é uma comunicação. Será que o tamanho tá bom? Será que a área que eu estou deixando é boa? Porque dependendo do tipo de produção que eu vou fazer isso daqui, e isso aconteceu com muitos perfumes que a gente fez, muita coisa, a gente tem que deixar plano a área de aplicação dependendo do rótulo que for. Tá? Então, uma garrafa de Coca-Cola, só você olhar, ela tem a garrafa, ela é o formato lá, né, baseada no cacau, que é o maior absurdo, né, do design, a garrafa de Coca-Cola baseada no cacau, né, e não vai cacau na Coca-Cola, mas a parte onde você tem o rótulo, ela é muito nítida que ela é plana. Plana em que sentido? Plana em um sentido. Né? Então ela só tem deformação em um sentido e é plana no outro sentido. Então, nesse sentido do cilindro, ela é um cilindro perfeito. Para cima, ela não faz um bolhado, porque se fizesse um bolhado não daria para colocar o rótulo. E um designer tem que saber isso, design de produto. Porque senão ele pode desenhar e propor alguma coisa que não seja passível de dar continuidade na produção. Sacaram? Isso que é legal. E também outra coisa, quais são as interferências que vão ter? Então eu vou decidir qual o tipo de cor, ó, tem aqui, ó, tá vendo? O dental tem uma corzinha aqui atrás, que é um verdinho, um azulzinho esverdeado, um azul, tá? No fundo, um azul, que é o mesmo azul do rótulo. Quem que definiu isso? Né? Quem define isso é o projeto que define. Tá? O design de produto, o design gráfico vai ficar essa briga eterna. Se você tem conhecimento das duas áreas, você sabe até que ponto pode ir. O design gráfico pode chegar aqui e falar, precisa ser plano, tá? A gente tá pensando em fazer isso daqui por causa do tamanho do produto, tá pensando em fazer desse tamanho a etiqueta por causa do tamanho. Tava querendo fazer aí meio translúcido, mas não sabe muito bem como resolver e queria que a cor do fio fosse da mesma cor daqui. Beleza. O que o design de produto vai fazer? Puta, eu vou chamar um design de produto porque eu sei o que eu quero, mas não sei como resolver o produto, como resolver o gráfico.
O design de produto vai lá e vai saber as especificidades, como é que ele vai fazer a abertura, ele vai falar, olha, mas aparece, na transparência vai aparecer coisa, então vamos deixar graficamente bonito, porque afinal isso aqui não é gráfico. Quando você olha, tem um grafismo aqui, olha o desenho que faz, tá vendo? Ó, o desenho aqui que faz essa estrutura. Então ele vai estudar esse grafismo e essa possibilidade para poder deixar o produto também mais bonitinho, para a pessoa não olhar e falar, nossa, que bonitinho que está aqui atrás. Então, não existe, em definitivo, o melhor design que você vai falar. O design que eu vou fazer é o design de produto ou resolve tudo. Não, o gráfico tem umas tretas pesadíssimas. Aplicativo nem se fala também, tá? Às vezes é por as escolhas estratégicas que você vai colocar dentro do seu aplicativo, as escolhas de botão ou como você quer que aquilo acione, cara, muda totalmente a forma de como ele tem que ser programado. Vai ser C++, vai ser Java, vai ser Python, né? Tipo, depende muito, porque às vezes você quer dar uma função que um sistema operacional não funciona bem aquela função, ou é complicado, vai para outra. Então, é muito importante o design saber disso. Então, design, de fato, ele é um cara que faz projeto. Projeto é o ato de você projetar, jogar à frente. É o ato de você entender para onde você quer chegar e entender os caminhos que você pode seguir para chegar até lá. Beleza? Então, o que é melhor? Fazer design. Se for escolher qual faculdade fazer, faça uma faculdade de design. Faça uma faculdade que te dê todas as possibilidades, tá? E que te dê, no mínimo, as possibilidades do seguinte. Tudo bem, tem uma área específica que eu tô querendo muito ir para gráfico, eu gosto de gráfico, quero ir para gráfico, mas que a faculdade dê abertura para você entender também as outras áreas. Ele tem abertura para as outras coisas. Porque é muito normal você ter, você achar que design gráfico é também só fazer curso de programas, tá? É bom fazer curso de programa? É, pro seu hard skill, você se desenvolve pra caramba. Mas você achar que design só se resume àquilo é um erro, assim, drástico, tá? É um erro horrível. Ah, eu fiz um curso numa escola que tem vários aplicativos, tem várias aí, excelentes escolas, tá? E acha que porque fez ali já é design. Não, você não é, desculpa. Você fez, você tem habilidades de hard skill que o design precisa, né? Que são softwares, tal. Você até tem alguns toques de design, entende? Mas você não estudou design. Estudar design é estudar projeto. Estudar projeto é entender para quem é o projeto, como é o projeto e qual é a melhor solução, a melhor maneira de eu entregar aquilo. Portanto, o design, ele é uma área complexa. Tá? Ele é uma área complexa. Ele é uma área que você precisa sim ter no mínimo conhecimento de todos os campos para poder executar um projeto. Hoje em dia não dá para fazer um projeto de produto sem pensar no gráfico dele, nunca deu. Hoje em dia não dá nem para pensar qual vai ser a fonte que eu vou usar do gráfico se eu não sei como é que vai funcionar isso numa tela. Hoje em dia não dá para pensar como eu vou fazer um celular sem entender como funcionam os aplicativos dentro dele, como é que eu vou segurar esse celular, eu vou segurar o tablet, como é que as pessoas usam. Cara, tá tudo conectado e sempre teve conectado. Tá? Então, é um absurdo, não caia nessa de achar que design de produto sabe mais, ou não, design gráfico vai estudar mais, ou design de serviço, não. Todos são importantes. O que você pode fazer dependendo da sua afinidade, do que você gosta, de sentir tesão, muitas vezes eu falo isso, né? Sentir tesão pela área, você vai se especializando mais nela. O meu exemplo é bom nesse caso. Quando eu fiz a faculdade, a gente tinha lá, no final, escolher design gráfico, design de produto. Eu trabalhei muito com gráfico, trabalhei em gráficas, então aprendi muito, trabalhei com embalagem. Talvez por isso eu tenha esse pensamento errôneo, porque eu já conhecia a gráfica. Já conhecia a parte gráfica. Então eu comecei a conhecer produto que eu não conhecia. Quando eu juntei os dois, eu falei, nossa, agora eu sei os dois. Na verdade, eu conhecia os dois quando eu me formei. Tá? Conhecia bem porque já tinha trabalhado nas duas áreas. Mas não é assim que funciona. É porque você fez produto que você vai saber mais que o gráfico, pelo contrário. Mas aí acontecia de tipo, pô, gostei do produto. Como é que eu faço para me especializar? Putz, mas não tem um software. Na minha época não tinha o software lá, o Rhino, por exemplo. Não tinha na universidade ainda, não se tinha o Rhino, tá? Eu fui atrás. E eu fui atrás do Rhino e daí eu descobri professores que sabiam Rhino, que estavam começando a trabalhar com isso dentro da minha universidade. Conversei com eles. Um colegaço meu, que até hoje, que é um dos donos lá da Alice Wonders, manjava de 3D. A gente conversou muito para saber de 3D porque não tinha. E é isso mesmo. Tá? Mas todos nós aprendemos a fazer projeto. Todos nós aprendemos que um projeto de design é um projeto que você faz para as pessoas e com as pessoas. Você tenta pensar como é jogar à frente. Só que a grande luta agora é o seguinte, tá? Se eu sou design de produto, então eu vou vender só design de produto? Não, você vai vender projeto.
E você pode indicar sim pro seu cliente, e o ideal é cobrar isso do seu cliente, tá? Ó, eu vou fazer uma pesquisa, vou analisar e a gente vai chegar num ponto se é interessante fazer produto, gráfico, tal, tal, tal. Me paga para fazer isso, que daí eu faço uma análise, porque um designer consegue fazer isso. Já para pensar que o designer é o cara que analisa quais são os melhores projetos para aplicação da sua empresa? Ó, agora o momento é você usar esse. Agora o momento é esse. Ou até dar uma lista de possibilidades. E daí a pessoa vai contratar. Bom, se eu preciso de um aplicativo, então vamos chamar uma empresa de aplicativo para fazer isso. Se eu preciso de um produto, puta, vem cá, Hulk, vamos fazer produto junto. Ou faz collab, que eu faço com muita gente, collab, né? Minha empresa e a outra empresa chamando duas empresas de design sendo contratadas por uma terceira empresa para poder desenvolver um produto, tá? Ou um serviço. No meu caso, um produto, porque eu faço aí o detalhamento, o desenvolvimento e o detalhamento do produto. E muitas empresas fazem mais o desenho e o desenvolvimento. Eu parto do desenvolvimento e faço o detalhamento. Então é isso, beleza? Então, na boa, gente, não existe o design melhor. Design gráfico, design de produto, design de UX ou design de qualquer coisa assim, tá? O melhor design é aquele que pratica design, projeto. Se o cara sabe projetar e sabe entender quais são as melhores soluções, sim, ele está praticando design. Ó, o melhor momento agora, faça um rebrand da sua marca. Ó, faça um posicionamento. Vamos criar uma nova lata para seduzir tal pessoa? Vamos desenvolver tal coisa para melhorar? Vamos fazer um aplicativo para ficar mais interativo com as pessoas? Essa é a função do design. Ele vai entender para onde você tem que ir, como você tem que ir, tá? E quebrar de uma vez por todas que design não é quem faz desenhinho. Beleza? Tem designers excelentes em desenhos, tem designers péssimos em desenho e que são excelentes em pesquisa, tem designers excelentes em desenhos e são péssimos em pesquisa, tem designer de todo jeito, tá? Isso que é legal na universidade. E na universidade você conecta com muitas dessas pessoas, beleza? Mas o core é o mesmo, fazer projeto com eficiência, qualidade e que atenda melhor as demandas e necessidades dos meus clientes. Meu cliente e principalmente o meu cliente, beleza? É isso aí. Não se esqueça então aí, se estiver no YouTube, se inscreve no canal, dá joinha, porra, vale joinha esse daí, tá? Dá joinha, aperta o sininho para receber mais notificação. Se estiverem ouvindo pelos podcasts aí, cara, os agregadores, dá estrelinha aí, dá 5 estrelas, comenta aí o que vocês acham, beleza? E qualquer dúvida, escreve aí embaixo ou entre em contato com a gente, beleza? Fechou? É isso daí.